Lindo és, meu mestre, Deus supremo, digno de louvor, com emoção que verte o meu louvor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versos 7 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Assim diz o Senhor. Isso enfatiza a origem da palavra, a insistência em mostrar que é Deus quem está falando, não é por acaso, mas revela a urgência em se fazer as mudanças necessárias na vida. Lembramos que o povo que foi escravo de Babilônia, que viu o templo destruído, a cidade destruída, mas o Senhor os levou de volta. Mas eles deixaram de lado as coisas do Senhor para cuidarem das suas próprias coisas. Agora o profeta diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Uma palavra que nos faz parar e refletir sobre a maneira como estamos vivendo, sobre a maneira como os nossos caminhos têm nos conduzido. A exortação é para que o povo dê prioridade a Deus e a seu templo, que havia sido destruído, ao invés de se preocuparem primariamente com as suas próprias coisas. Deus é a nossa prioridade, deve ser a nossa prioridade. Também diz respeito ao modo de vida que o povo estava levando, pois ele, o profeta, o enviado de Deus, convida o povo a refletir sobre os seus caminhos. Considerem a maneira como vocês estão vivendo. Qual tem sido o seu estilo de vida? Pense nisso. Nós somos convidados hoje a viver o estilo de vida de Jesus. Valorizar o que Jesus valorizou. Viver a humildade como ele viveu. Praticar o amor que ele praticou. Foi ele mesmo que disse: façam como eu fiz, no Evangelho de João, capítulo 13. O estilo de vida desse povo
na época do profeta Ageu, trouxe prejuízos à vida material e espiritual, acompanhado de um afastamento do Senhor por se preocuparem somente com as suas próprias coisas. Me parece que o problema do povo hoje não é diferente daquilo que nos afasta de Deus nos dias de hoje. Aquilo que afastou o povo de Deus do Senhor, dele mesmo, hoje também afasta o povo de Deus do próprio Deus. Quantas pessoas hoje vivem na igreja, no meio do povo de Deus, mas estão tão longe de Deus por causa de suas coisas, não tem tempo para Ele. Ao invés de contentamento, muitos vivem uma vida frenética em busca de coisas desse mundo e Deus fica sempre em segundo plano. Quem vive assim esquece que está escrito em 1 Timóteo 6,7: nada trouxemos para o mundo e dele nada podemos levar. O profeta Ageu desafiou os judeus naquela ocasião, que estavam dando prioridade à melhoria de suas casas, em prejuízo à casa do Senhor. Exortou-os 2 vezes a se lembrarem do passado. Considerem, ele diz, no verso 4 e depois no verso 7. Vejam aonde os caminhos de vocês têm levado vocês. 2 vezes, para que pudessem lembrar do passado, pois a miséria do passado se explicava justamente pela negligência à obra do Senhor. É incrível como nós pautamos a nossa fidelidade a Deus nas coisas que temos, quando na verdade essas coisas secundárias na vida de muitas pessoas têm ocupado o lugar de Deus e acaba sendo o próprio Deus da pessoa. Se você hoje já aceitou o Evangelho de Jesus e foi salvo, nascendo da água e do Espírito, já parou para pensar o que Deus espera de você como servo dele? Você lembra como ele te encontrou? Considere seu passado, pois, estando vós mortos, diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 e 5, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele nos deu vida, pela graça fomos salvos. Sim, devemos lembrar do nosso passado, nos envergonhar dele e ver que ele só trouxe destruição e afastamento de Deus. Mas Deus, pela sua graça, nos chamou e nos colocou em sua presença. Agora, o que é que nós estamos valorizando mais em nossa vida? Deus ou as coisas que temos? O que é que você tem deixado de lado na vida espiritual para buscar seus próprios interesses? Preste atenção aonde os caminhos do povo os levaram. Eles plantaram muito, mas colheram pouco. Comiam, mas não se fartavam. Bebiam, mas não se satisfaziam. Vestiam-se, mas não se aqueciam. O que recebia salário, recebia-o para colocá-lo numa bolsa furada. Já viu aquela coisa, dinheiro não dá para nada, e trabalha, mas não dá para nada? Pois é exatamente isso. Quando nós temos Deus em segundo plano, mesmo tendo muito, vivemos sempre descontentes. Eles esperavam muito, mas eis que veio pouco. A conclusão é lógica. Tinham tudo no que diz respeito às coisas desse mundo, mas longe de Deus é como se não tivessem nada. A vida sem Deus é uma vida vazia e sem sentido, que só gera descontentamento. Seus esforços em busca de prosperidade tinham sido
um fracasso. Nada em nossa vida acontece por acaso. Deus está no controle de tudo. Por isso, Ele nos dá oportunidade de avaliar o que é que realmente temos valorizado em nossa vida e mudarmos de conduta. O que Deus quer reconstruir em sua vida? O que Deus quer que você perceba que é mais importante do que aquilo que você tem valorizado hoje? O que Deus quer reconstruir em você? Talvez sejam as suas prioridades. Talvez seja a sua família. Talvez seja a sua vida espiritual. Ou talvez sejam os caminhos por onde você tem andado. Felizmente, a resposta do povo nesse momento foi muito positiva. Era o que Deus esperava. A resposta do povo foi obediência. Diz o verso 12 que os líderes e todo o povo, nesse momento, obedeceram à voz do Senhor. Colocaram Deus como prioridade em suas vidas. Colocaram as coisas de Deus como prioridade em suas vidas. Reconheceram que a palavra que ouviram era do Senhor e o povo temeu o Senhor como deveria, mostrou respeito profundo por Ele. Novamente, o povo parou para ouvir, meditou no que ouviu e mudou de conduta. Deus deseja que você reconstrua sua vida, tendo Ele como base, a fim de que Ele se alegre e seja glorificado em sua vida. Pois hoje você já entregou a vida a Jesus, é o templo de Deus. Você já parou para pensar se as suas realizações têm alegrado e glorificado a Deus? Pare, medite, reflita e mude. Aproveite o presente para mudar o seu futuro com Deus. Que Deus te abençoe.